Há momentos em que acordamos com o coração inquieto, como se o peso das preocupações estivesse esperando por nós já na beira da cama. É nesse instante, quando a mente ainda não se organizou e o corpo ainda pede descanso, que a alma grita silenciosamente por proteção, direção e coragem. Muitas pessoas começam o dia olhando o celular, já mergulhando em notícias ruins, cobranças e medos. Mas existe um convite maior, um convite divino. Começar o dia com a voz de Deus ecoando dentro de nós, lembrando que não estamos sozinhos e que a presença dele é escudo e fortaleza. O Salmo 91 se ergue como um refúgio em meio ao caos, uma rocha firme em meio às tempestades. Ele não é apenas poesia antiga, mas palavra viva, capaz de atravessar os séculos e chegar até a sua vida hoje, trazendo consolo, esperança e direção. Quando lemos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, somos confrontados com uma escolha prática. Onde buscamos abrigo? É fácil confiar apenas em recursos humanos, em estratégias pessoais, em nossa força limitada. Mas a palavra nos chama a algo maior, a habitar, permanecer, viver debaixo da sombra do Senhor. Não se trata de uma visita rápida ou de um pedido apressado, mas de um estilo de vida em que entregamos a Deus os nossos passos, nossos desejos, nossas dores e alegrias. Quem decide habitar no Altíssimo não está apenas pedindo livramento, mas assumindo a postura de filho que confia no Pai, mesmo quando não entende todos os caminhos. Ao longo da vida, somos tentados a acreditar que coragem é ausência de medo, quando, na verdade, coragem é continuar caminhando mesmo com o medo presente, sabendo que o Senhor vai adiante de nós. Quantos enfrentam lutas secretas todos os dias, batalhas emocionais, dívidas financeiras, doenças silenciosas, crises familiares, dúvidas espirituais. Às vezes, olhamos para essas lutas e pensamos que não temos condições de suportar. E, de fato, com as nossas forças sozinhas, não temos. Mas quando o Salmo 91 declara que ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, está nos lembrando que a vida é cheia de armadilhas invisíveis, mas que há um Deus que enxerga além e nos protege antes mesmo de percebermos o perigo. Talvez você já tenha acordado em manhãs em que tudo parecia perdido. O coração pesado, as lágrimas insistindo em descer, a esperança quase apagada. Mas é exatamente nesses dias que Deus se aproxima ainda mais. Ele não abandona os que clamam, não fecha os ouvidos diante dos aflitos, não se distancia dos corações quebrantados. A promessa é clara: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem de abrigo não é frágil, mas poderosa. É a certeza de que a mão de Deus se estende para nos recolher no meio do perigo, como uma mãe acolhe seu filho no meio da tempestade. A vida cristã não é uma promessa de ausência de problemas. Pelo contrário, Jesus mesmo afirmou que no mundo teríamos aflições. Mas também disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." O Salmo 91 não é um passe de mágica contra as dificuldades, mas a garantia de que, mesmo atravessando os vales mais escuros, não caminharemos sozinhos. É por isso que podemos levantar da cama e enfrentar o dia, porque sabemos que há um Deus que nos guarda do mal, que envia seus anjos para nos sustentar, que nos dá força para resistir ao inimigo. A confiança não está em nós, mas nele. Talvez o que você precise hoje não seja apenas uma oração bonita, mas um renovo real. Talvez precise de uma lembrança firme de que Deus continua cuidando de você, mesmo quando tudo parece silencioso. Há dias em que não sentimos nada, mas a fé não depende de sentimentos, depende de convicção. É quando você escolhe acreditar que Ele está ali, mesmo quando os olhos não veem. Essa fé simples é o que move montanhas, é o que abre caminhos, é o que sustenta corações cansados. Hoje, a palavra de Deus vem como bálsamo,
como água fresca para quem atravessa desertos interiores. Que nesta manhã você decida não apenas ouvir sobre fé, mas viver pela fé. Decida confiar que a sombra do Onipotente é suficiente para trazer descanso, que a palavra é mais poderosa que qualquer diagnóstico, que a promessa é mais firme que qualquer ameaça. Você não precisa enfrentar esse dia sozinho. A coragem que você tanto busca não vem de dentro, vem de cima. É o Espírito Santo soprando dentro de você a certeza de que ainda há esperança, ainda há vitória, ainda há caminho. Antes de continuarmos, quero abrir um espaço especial para você. Este momento não é só sobre ouvir palavras, mas sobre construir juntos uma corrente de fé. Por isso, convido você a deixar nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser algo por você mesmo, por alguém da sua família, por um amigo, por um vizinho ou até por situações que parecem impossíveis. Se hoje você não tem nenhum pedido específico, escreva simplesmente amém como sinal de fé, porque cada palavra escrita ali se torna parte de uma grande rede de intercessão. Nós oramos uns pelos outros, e essa é a beleza de sermos comunidade. Ninguém caminha sozinho. Aproveite também para curtir este vídeo, pois isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam de consolo e direção, assim como você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo diariamente orações que fortalecem o coração e renovam a esperança. Aqui você tem um lugar de abrigo, de apoio e de encontro com Deus. Este espaço é para você e para todos que necessitam de um sopro de vida e coragem. Faça parte, compartilhe e sinta-se acolhido nesta família de fé. Seguir com coragem não é apenas uma questão de esforço humano, mas de confiança profunda em quem nos chamou para caminhar. Quando o dia amanhece trazendo lembranças do que ainda não conseguimos resolver, quando a mente insiste em nos lembrar das dívidas que não foram pagas, das discussões que ainda doem, das preocupações com a saúde, é natural que a insegurança tente tomar conta. Porém, a palavra de Deus não nos convida a negar essas realidades, mas a enfrentá-las debaixo da promessa de proteção. O Salmo 91 continua ecoando como uma voz firme: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo não é uma declaração de superioridade, mas um chamado para confiar que, mesmo quando o mal parece cercar de todos os lados, há um limite que o Senhor estabelece, e dentro desse limite, a segurança para os que confiam nele. É importante lembrar que segurança em Deus não significa ausência de desafios, mas a certeza de que, em meio às batalhas, Ele permanece firme como defensor. Quantos já passaram por situações que pareciam impossíveis e depois puderam olhar para trás e reconhecer: se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Essa experiência é o que fortalece nossa fé para os dias de hoje. Assim como Davi declarou no Salmo 23, que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Nós também podemos declarar que a presença de Deus é a nossa companhia constante. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé provada pela vida, sustentada pela memória do cuidado divino em cada detalhe. O mundo insiste em nos mostrar que estamos sozinhos, que precisamos lutar com as próprias forças, que ninguém se importa de verdade. Mas a verdade bíblica desmente essas vozes. A palavra garante que os anjos do Senhor são enviados para guardar aqueles que o amam e confiam em seu nome. Essa realidade espiritual não pode ser vista com os olhos naturais, mas ela se manifesta no livramento inesperado, na porta que se abre quando parecia tudo fechado, no acidente evitado sem explicação, na força que aparece quando já não havia mais ânimo. Esses sinais são testemunhos vivos de que não caminhamos sem cobertura. Em meio às lutas, também somos desafiados a manter o coração puro.
Não é apenas sobre ser protegido do mal de fora, mas também sobre ser guardado do mal que tenta nascer dentro de nós. A raiva, a inveja, o ressentimento e a falta de perdão são inimigos silenciosos que tentam minar a nossa fé. O Senhor nos chama não apenas para confiar em sua proteção contra perigos externos, mas também para permitir que seu Espírito limpe o interior. É nesse ponto que entendemos que coragem não é só enfrentar o que vem de fora, mas também vencer os gigantes internos que tentam roubar nossa paz. Quando meditamos no Salmo 91, percebemos que a promessa é completa. Deus nos livra, nos guarda, nos sustenta e ainda nos dá honra. Ele promete estar conosco na angústia, promete responder quando clamamos, promete nos dar vida longa e mostrar a salvação. Essas palavras não são apenas para os grandes heróis da fé, mas para pessoas simples como você e eu, que acordam todos os dias precisando de direção e força. Não é preciso ter um título ou um cargo importante para ser alcançado por essas promessas. O único requisito é confiar no Senhor, é colocar a vida nas mãos dele, é escolher diariamente habitar no esconderijo do Altíssimo. Por isso, nesta manhã, quero reforçar a você que não está sozinho nessa jornada. Talvez você tenha pensado que ninguém entende a sua dor, que ninguém percebe o peso que você carrega, mas Deus vê. Ele conhece até as lágrimas que não chegaram a cair, entende os pensamentos que você não consegue compartilhar com ninguém. Ouve o grito que você guarda em silêncio, e é justamente nesse lugar secreto da alma que ele age com poder. Não existe dor tão escondida que o Senhor não alcance, não existe angústia tão profunda que o seu amor não consiga penetrar. Permita-se hoje entregar a Ele não apenas os seus pedidos, mas também as suas fragilidades. Não esconda de Deus as partes quebradas da sua história, porque é exatamente ali que Ele se revela como Pai amoroso. O Salmo 91 é mais que uma promessa de livramento, é uma revelação de relacionamento. Ele não quer apenas te proteger como um guarda que vigia de longe, mas como um pai que caminha junto, como um pastor que guia o rebanho com cuidado, como um amigo que permanece presente mesmo quando todos se afastam. Essa é a coragem que nasce da fé. Não a coragem de quem nunca sente medo, mas a coragem de quem sabe que mesmo com medo, pode descansar nos braços do Altíssimo. Hoje é dia de começar a jornada com essa convicção. Ao colocar os pés no chão, lembre-se, o Senhor já está cuidando dos seus passos. Ao sair de casa, lembre-se, Ele ordenou que os anjos guardem o seu caminho. Ao enfrentar os desafios, lembre-se, Ele é escudo e fortaleza, socorro presente em meio às tribulações. E ao deitar novamente, lembre-se, aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. O mesmo Deus que sustentou você até agora é o Deus que continuará sustentando amanhã. Existe uma verdade que o coração precisa abraçar todos os dias. Viver com Deus é caminhar em meio à tempestade, sem perder a esperança de que o sol voltará a brilhar. O Salmo 91 não promete que o vento nunca soprará contra nós, mas garante que quando a ventania vier, haverá um abrigo seguro para permanecer firme. É comum pensar que fé significa ausência de luta, mas a fé verdadeira é construída exatamente no campo de batalha. Ela não se desenvolve em dias fáceis, mas nos dias em que somos levados ao limite, quando não temos mais para onde correr, a não ser para o Senhor. E é nesse ponto que entendemos que coragem não é algo que nasce da força do braço humano, mas da certeza de que o Altíssimo estende sua mão quando todas as outras mãos já se afastaram. O versículo que diz, com seus anjos dará ordem a teu respeito, nos revela que há uma realidade espiritual em andamento que não percebemos. Enquanto caminhamos pelas ruas, enquanto trabalhamos, enquanto enfrentamos decisões difíceis, existem batalhas invisíveis acontecendo e Deus,
com sua autoridade, já decretou proteção sobre aqueles que nele confiam. Talvez seja por isso que você sobreviveu a coisas que pareciam fatais, que encontrou saída onde não havia porta, que ainda respira mesmo depois de tantos golpes da vida. Isso não é coincidência, é cuidado divino. O céu se move em favor daqueles que decidem permanecer na presença. Mas a promessa não nos isenta da responsabilidade de viver de forma alinhada à vontade do Senhor. Coragem também é escolher obedecer, mesmo quando obedecer parece mais difícil do que seguir a própria vontade. É abrir mão de atalhos que parecem fáceis, mas que afastam de Deus. É dizer não ao pecado mesmo, quando ele parece oferecer alívio imediato. É crer que o caminho estreito conduz à vida, enquanto o caminho largo, embora confortável, leva à destruição. Essa decisão exige renúncia, mas também traz recompensa. Paz que o mundo não pode oferecer, força que não pode ser comprada, descanso que não se explica. Se observarmos ao nosso redor, veremos pessoas correndo de um lado para o outro em busca de segurança. Alguns colocam sua confiança apenas em dinheiro, outros em relacionamentos, outros ainda em status ou reconhecimento. Mas todos esses apoios são frágeis. Basta uma mudança inesperada para que tudo desabe. Somente aquele que faz do Senhor o seu refúgio pode permanecer inabalável. Essa é a mensagem que o Salmo 91 grita em nossos corações. Quem confia no Altíssimo não vive à mercê das circunstâncias, mas firma os pés sobre a rocha eterna. No entanto, precisamos ser honestos. Muitas vezes a fé vacila. Há dias em que oramos e não sentimos nada, em que pedimos respostas e o silêncio parece ser a única resposta. Nessas horas surge a dúvida: será que Deus me esqueceu? Mas é nesse exato momento que a fé é provada, porque confiar em Deus quando tudo parece dar certo é simples, mas confiar quando não entendemos nada é sinal de maturidade espiritual. É quando continuamos dobrando os joelhos mesmo sem ver resultado. É quando levantamos a cabeça mesmo chorando. É quando permanecemos crendo mesmo sem enxergar. Coragem não é negar as lágrimas, é usá-las como sementes de fé. Todo pranto derramado diante de Deus se transforma em oração. Cada suspiro cansado é um clamor que o céu registra. O Senhor não despreza um coração quebrantado. Pelo contrário, é nesse coração que Ele derrama seu óleo de cura. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece pesado demais, em que até as pequenas tarefas se tornam montanhas. Mas hoje o Espírito de Deus quer lembrar você de que a sua vida não é um acaso, não é um erro, não é um acidente. Você foi criado para estar debaixo das asas do Altíssimo, e é ali que encontrará força para continuar. A cada manhã temos a oportunidade de recomeçar, e recomeçar em Deus é muito mais do que uma segunda chance. É a chance de viver com propósito. É decidir não apenas sobreviver ao dia, mas viver intensamente na presença. Isso significa que ao sair para trabalhar, ao cuidar da família, ao lidar com responsabilidades, você não está sozinho. O Senhor caminha junto, guiando os passos, abrindo portas, fechando caminhos que não convêm e trazendo à tona a coragem que parecia perdida. Por isso, ao olhar para este novo dia, não veja apenas desafios, veja também oportunidades de experimentar a fidelidade de Deus. Cada situação difícil é um convite para testemunhar o poder dele. Cada obstáculo é uma chance de ver o sobrenatural acontecendo em sua vida. A coragem que vem da fé é um presente que nos lembra que o mal não tem a palavra final, que a dor não é eterna, que a vitória está prometida. E essa vitória não é apenas no futuro distante, mas também hoje, nas pequenas coisas, nos livramentos diários, nas respostas que chegam quando menos esperamos. Que essa certeza preencha o seu coração agora mesmo. Você está guardado, você está acompanhado,
você está debaixo da sombra do Onipotente. O medo pode até sussurrar, mas a voz de Deus ecoa mais alto. Eu estou contigo. Essa é a voz que sustenta, que encoraja, que levanta. E é com essa voz que você deve iniciar o dia, firme na promessa de que quem confia no Senhor nunca será desamparado. Quando olhamos para a vida à luz do Salmo 91, percebemos que o maior desafio não é apenas enfrentar perigos externos, mas aprender a cultivar uma confiança inabalável, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas. O texto sagrado fala de pestes, laços, flechas e ameaças, realidades que descrevem não apenas perigos físicos, mas também lutas emocionais e espirituais que atravessam os séculos e continuam atuais. A ansiedade que paralisa, a solidão que machuca, a pressão social que sufoca, o medo do amanhã, tudo isso são flechas invisíveis que atingem a mente e o coração. E ainda assim, a palavra garante que quem habita no Altíssimo não será derrotado por essas forças, porque há um refúgio preparado para aqueles que se abrigam no Senhor. O segredo está em compreender que a fé não é apenas um recurso para os momentos de crise, mas um estilo de vida. Muitas vezes, tratamos a oração como um último recurso, quando deveria ser o primeiro passo. Corremos para todos os lados em busca de soluções e só quando tudo falha, nos lembramos de dobrar os joelhos. Mas Deus nos convida a inverter essa ordem. Começar em sua presença, permanecer em comunhão e permitir que sua voz seja guia desde o início. Essa é a verdadeira coragem. Depender de Deus não apenas quando não resta outra saída, mas em cada decisão, em cada escolha, em cada detalhe do cotidiano. Ao acordar pela manhã, podemos decidir se o dia será governado pelo medo ou pela confiança. Não controlamos os acontecimentos, mas podemos escolher a postura do coração. E o coração que se apoia no Senhor descansa mesmo quando as ondas estão altas. Isso não significa viver em negação, mas viver com a consciência de que o Deus que nos protege é maior que qualquer ameaça. Tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essa promessa aponta para uma vida em que não precisamos ser dominados pela ansiedade, porque sabemos que há um Deus vigilante em cada hora. Muitos acreditam que coragem é um dom reservado para pessoas especiais. Mas a coragem que a fé produz está disponível para todos que confiam em Jesus. Ela nasce no secreto, no momento em que você conversa com Deus em silêncio, no instante em que abre a Bíblia em busca de resposta, na hora em que escolhe agradecer em vez de murmurar. Pequenas atitudes constroem um coração forte. É por isso que o Senhor não olha apenas para os grandes feitos públicos, mas para a fidelidade silenciosa daqueles que o buscam no dia a dia. E é justamente na rotina que a proteção divina mais se manifesta. Quantas vezes você saiu de casa sem imaginar os perigos que poderia enfrentar e voltou em paz? Quantas vezes alguém disse algo que parecia simples, mas trouxe exatamente a palavra que você precisava ouvir? Quantas vezes a porta que se fechou evitou que você entrasse em um caminho destrutivo? Esses detalhes são testemunhos de que Deus cuida em todos os aspectos e que a sombra do Onipotente não se limita a situações extraordinárias, mas alcança também a simplicidade da vida diária. No entanto, não podemos esquecer que coragem também significa estar disposto a testemunhar. Não basta apenas receber proteção, é preciso compartilhar a esperança. O mundo está cheio de pessoas que acordam todos os dias com medo, sem saber onde buscar refúgio. E é através da sua vida que elas podem enxergar o cuidado de Deus. Um coração corajoso não se esconde, mas se torna luz em meio à escuridão. Quando você escolhe reagir com fé em vez de desespero, quando escolhe perdoar em vez de guardar rancor, quando escolhe ajudar em vez de julgar, você está mostrando que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 não é apenas uma promessa para ser lida,
mas um chamado para ser vivido. Ele nos convida a transformar a confiança em atitude, a oração em prática, a fé em testemunho. É nesse processo que o coração encontra paz, porque não está apenas pedindo bênçãos, mas aprendendo a viver como filho amado que sabe que pode se abrigar no colo do Pai. E esse abrigo não é passageiro, é eterno. Nada pode arrancar das mãos de Deus aqueles que confiam em seu amor. Por isso, ao se preparar para os desafios deste dia, guarde esta verdade no coração. Você não está exposto ao acaso. Você está guardado, acompanhado, sustentado por um Deus que não falha. A coragem que você precisa para atravessar momentos difíceis não precisa ser fabricada pela sua força limitada, porque ela é derramada do alto, pelo Espírito Santo que habita em você. E quando essa coragem toma conta, o medo perde espaço, a angústia perde força, a esperança floresce mesmo em terrenos secos. Abrace essa promessa hoje. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. O Senhor não promete ausência de angústia, mas presença no meio dela. E a presença dele é suficiente para transformar qualquer cenário. Quando Deus está, o impossível se torna possível, o fraco se torna forte, o abatido se levanta, o vazio se enche de propósito. É nessa presença que nasce a coragem verdadeira, aquela que nenhum problema pode roubar. Senhor amado e poderoso, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que a minha vida depende inteiramente do Teu cuidado. Tu és o meu abrigo, a minha fortaleza, o meu socorro em tempos de angústia. Eu levanto a minha voz, não para repetir palavras, mas para abrir o meu coração diante de Ti, pois sei que o Senhor ouve cada clamor sincero e se compadece de cada lágrima derramada. Pai, hoje eu venho pedir que a Tua graça me cubra por completo, que o Teu Espírito renove em mim a coragem que tantas vezes parece se apagar. Eu sei que sozinho não consigo, mas sei também que não estou só, porque o Senhor prometeu nunca me abandonar. Ó Deus, peço que a Tua mão esteja sobre os meus pensamentos, que cada preocupação que tenta roubar a minha paz seja silenciada pela certeza da Tua fidelidade. Quando o medo vier como um peso sobre o meu peito, ajuda-me a lembrar que o Senhor é o meu refúgio, que debaixo das Tuas asas eu encontro descanso. Tira do meu coração todo sentimento de fracasso, toda voz de acusação, todo espírito de derrota que tenta me paralisar. Em lugar disso, derrama a confiança de que sou amado, protegido e escolhido por Ti. Que a Tua palavra seja a bússola que guia os meus passos e que eu jamais me desvie do caminho estreito que conduz à vida. Pai, eu entrego diante de Ti cada área da minha vida. Olha para os meus relacionamentos, Senhor, e cura as feridas que ainda doem. Ensina-me a perdoar quem me feriu, a amar sem esperar retorno, a construir pontes em vez de muros. Livra-me de alimentar mágoas em silêncio e de carregar pesos que não me pertencem. Ensina-me a ser instrumento de reconciliação e que a Tua paz reine dentro do meu lar. Abençoa cada membro da minha família, guarda-os do mal, livra-os dos perigos visíveis e invisíveis e cobre-os com a mesma promessa que cobre a mim. A promessa de que quem habita no Teu esconderijo jamais estará desamparado. Senhor, olha também para as minhas fraquezas. Muitas vezes tropeço, muitas vezes erro, muitas vezes deixo de fazer o bem que eu deveria. Mas eu sei que a Tua misericórdia é maior que as minhas falhas. Lava-me no sangue de Cristo, purifica-me de toda injustiça, renova dentro de mim um espírito reto. Dá-me um coração quebrantado que não se orgulha diante de Ti, mas que reconhece a necessidade de ser moldado todos os dias. Não permitas que eu viva apenas de aparência, mas que a minha fé seja verdadeira tanto em público quanto no secreto.
Pai querido, fortalece também o meu corpo e a minha mente. Dá-me saúde para enfrentar as responsabilidades. Dá-me vigor para continuar caminhando, mesmo quando o cansaço quer me dominar. Toca em cada célula, em cada parte do meu ser, e renova as minhas forças como a águia. Livra-me das enfermidades, protege-me contra as doenças, e se for da tua vontade que eu enfrente algum processo de dor, que eu não perca a confiança de que o Senhor continua comigo. Dá-me coragem para enfrentar cada dia, sem temer o amanhã, pois sei que o futuro está em tuas mãos. Senhor, eu clamo ainda por todos que enfrentam batalhas maiores do que as minhas, por aqueles que estão em hospitais, por famílias enlutadas, por pessoas que choram em silêncio, sem ninguém para ouvir. Que a tua presença alcance cada um deles agora mesmo. Levanta os caídos, consola os que estão desesperados, traz esperança aos que já pensavam em desistir. Usa a minha vida, Senhor, para ser canal de bênção, para que através das minhas palavras, gestos e atitudes, outros possam conhecer o teu amor e a tua fidelidade. E acima de tudo, Senhor, quero declarar com os meus lábios e com a minha vida: não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não compreendo, escolho confiar. Mesmo quando não vejo saída, escolho acreditar que o Senhor já preparou o livramento. Mesmo quando tudo parece perdido, escolho descansar no esconderijo do Altíssimo. Pois em Ti, Senhor, eu encontro coragem, em Ti eu encontro paz, em Ti eu encontro vida. Eu oro com fé, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e vive para sempre. Amém. Depois de levantar a voz em oração e entregar cada parte da vida diante de Deus, o coração encontra descanso na certeza de que Ele nos ouviu. O Salmo 91 encerra com uma promessa que renova nossa alma. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É nesse compromisso eterno que podemos caminhar sem medo, pois sabemos que a resposta não depende da nossa força, mas da fidelidade de quem prometeu. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse que estará conosco, podemos crer, podemos descansar, podemos avançar. É verdade que a vida nos apresenta batalhas inesperadas. A cada dia, enfrentamos obstáculos que testam nossa fé e colocam nossa paciência à prova. Mas é justamente nesse cenário que a presença do Senhor se torna ainda mais real. Ele é aquele que transforma a angústia em testemunho, dor em maturidade, lágrimas em sementes de esperança. O inimigo tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mas a palavra confirma que estamos cercados por um amor que não falha. Mesmo quando todos se afastam, mesmo quando portas se fecham, mesmo quando a estrada parece deserta, o Senhor permanece. Sua voz sussurra em nosso íntimo: não temas, porque eu sou contigo. E é essa voz que precisamos escolher ouvir. Quantas vezes permitimos que o medo, a ansiedade e a dúvida façam mais barulho dentro de nós do que a promessa de Deus? Mas a coragem verdadeira nasce quando escolhemos calar as vozes do mundo para ouvir a voz do Altíssimo. Isso exige disciplina, exige fé, exige decisão diária. Cada manhã, antes de começar a correr atrás de tarefas, somos convidados a pausar e lembrar: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Essa lembrança é o que nos dá força para enfrentar um dia cheio de desafios, sem perder a paz. A vida com Deus é feita de escolhas pequenas que produzem grandes resultados. Escolher confiar em vez de murmurar. Escolher agradecer em vez de reclamar. Escolher orar em vez de desistir. Escolher perdoar em vez de guardar rancor. Essas escolhas moldam o coração, constroem fé sólida e abrem espaço para que a coragem divina floresça. Não é uma coragem arrogante, mas uma coragem serena, que sabe que a vitória vem do Senhor.
É por isso que podemos enfrentar os momentos mais difíceis com a cabeça erguida. Não porque somos fortes, mas porque sabemos em quem temos crido. O Salmo 91 é mais que um texto bíblico. É um convite para viver debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso. Ele nos lembra que o mal pode até cercar, mas não pode prevalecer. Que a escuridão pode até tentar nos envolver, mas a luz do Senhor sempre será maior. Que a morte pode até parecer o fim, mas em Cristo a vida é eterna. Essa é a coragem que ninguém pode roubar. A certeza de que somos guardados hoje, amanhã e para sempre. Por isso, ao encerrar essa oração da manhã, quero que você carregue no coração uma convicção firme. Você não precisa caminhar com medo. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que sustentou Elias no deserto, que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que hoje promete guardar você. Ele não mudou. Sua palavra não perdeu força, seu amor não diminuiu. E se Ele fez por tantos ao longo da história, também fará por você. Caminhe neste dia com coragem. Não permita que as notícias ruins dominem sua mente, nem que as preocupações apaguem sua esperança. Declare sobre si mesmo: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Declare sobre sua família: estamos guardados pelo Senhor. Declare sobre seus projetos: seja feita a vontade de Deus. E caminhe sabendo que cada passo está sendo observado pelo Pai que ama, pelo Deus que protege, pelo Senhor que sustenta. Agora, quero falar com você de forma bem próxima, de coração para coração. Se esta oração falou com a sua vida, eu quero pedir que você faça parte desta corrente de fé junto comigo. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, seja por você, por alguém querido ou até mesmo por situações que parecem impossíveis. Se hoje não tiver nenhum pedido específico, escreva apenas Amém, porque cada comentário aqui é um elo de oração que nos une como família. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e sintam também o abraço de Deus logo pela manhã. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque todos os dias temos um encontro marcado para renovar a fé, fortalecer o coração e lembrar que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho. Compartilhe esta oração com alguém que você ama, porque um simples gesto pode transformar um dia inteiro. Aqui você não é apenas mais um espectador, mas parte de uma comunidade viva, que ora, que intercede e que caminha junto. Sinta-se especial, porque você é. Que a paz do Senhor acompanhe cada passo seu.